A paz, povo de Deus, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu nesta noite vim aqui para falar com os irmãos uma palavra que Deus tem me falado nesta noite. E a cada um que esteja assistindo aí, junto conosco, pode colocar o nome aí para oração, pode comentar, tá bom? Eu sei que tem irmãos que comentam, tem irmãos que medita junto conosco, ouve conosco, tá? Então, nesta noite, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Mateus 25. Às vezes a gente sente que parece que algo está faltando para que a gente dá mais para Jesus, né? Porque o amor, quando você coloca em Deus para fazer totalmente a vontade de Deus, tudo que você faz parece que no seu coração você quer fazer mais e mais. Isso se chama amor pelo Evangelho de Deus, né? Que esse é o chamado de Deus aos servos dele. Então ele fala da parábola das 10 virgens, né? Que as 5 foram prudentes, né? Que levaram as suas candeias, as suas lamparinas cheias de azeite, que quer dizer cheio e transbordante da presença de Deus. E as 5 nécias, né? Que faltaram azeite na sua lamparina, né? Na sua candeia. Mas essas são aquelas que não tinham preparado para encontrar o noivo, porém aquelas outras 5 já estavam à espera do noivo, né? Então tudo que a gente for fazer para Deus, a gente tem que encher, tem que clamar, tem que pedir. Porque é assim que você chegue a Deus, você chega perto de Deus, né? Se a chegar a Deus é você estar mais perto dele, é você ouvir mais a ele, é você buscar mais a ele, é dar aquilo até que você não consiga, porque ele não dá fardo que você não consegue suportá-la, né? E na frente, ele diz a parábola dos talentos. Isso é continuação. Quando ele viu que aquelas mulheres precisavam de algo que ali necessitavam para o procedimento na vida espiritual delas, né? Então ele disse assim, ó: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Esse bem que Deus quer dizer, isso foi o chamado que Deus deu, né? Como eu falei antes, foram aquelas que estavam esperando o noivo, né? E um deu 5 talentos e outro deu a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então, quando ele fala assim, a cada um te deu a sua capacidade, ele viu que naquele momento as que estavam preparadas para receber estavam ali. E as que não estavam, ele sabia que eram as 10, não estava ali esperando o noivo, né? Então ele diz nesse capítulo esse exemplo da parábola do homem, né? Que ali tinha os bens e confiou os seus servos, os seus empregados, né? E disse: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Imediatamente, gente, quando fala imediatamente, Deus te chamou, não negues a Jesus, negue a si mesmo, porque a gente não sabe o que faz o Senhor, né? Se ele chamou, ouve a voz do Senhor, porque
algo ele quer te entregar, ele quer operar, ele quer fazer na sua vida, né? Como a palavra diz que muitos são chamados, muitos estão juntos, talvez na mesma obra, no mesmo sentido, na mesma situação, no mesmo serviço, na mesma perseverança, mas ali dentro deles são poucos que estavam escolhidos. Dentre aqueles 12, tinham muitos ali na igreja, mas Deus ele escolheu aqueles 12, a cada um, e ele chamou e designou a cada um seu nome, né? Então disse assim, do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou 2, outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova, olha, o que ganhou 1, e escondeu o dinheiro do seu senhor depois de muito tempo. Muito tempo. Olha, aquele primeiro que estava com 5 talentos, ele imediatamente, ele saiu a negociar, quer dizer, a trabalhar com a mente, a trabalhar, a servir a Deus, imediatamente ouvir a voz de Deus, a levar o evangelho, a propagar as boas novas, a ir no hospital, levar o evangelho, a abençoar, a sair a pregar nas cidades, tá entendendo? Ele imediatamente foi, mas porém esse que recebeu um talento, ele recebeu um talento. Talvez você ache assim, eu não sou capaz, fulano, ele foi abençoado, porque ele tem mais dom, porque ele tem mais chamado, ele tem mais unção. Não. Deus, ele disse que muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é aquele que pensa que tem muita unção, porque Deus, ele fala através de Isaías que o mínimo virá ser uma nação forte, né? Então, quando ele disse o mínimo virá a ser, o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte, né? Então, quando ele disse isso, não entenda você que queira, se você tem capacidade ou que você não tem. Se Deus te chamou, você tem capacidade. É Ele é você que Ele quer que você faça e leve o Evangelho de Deus, não é o outro, né? E ele diz assim, ó, mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Talvez você fique esperando, mas deixa Deus ele falar comigo, deixa Deus ele operar, o tempo de Deus. Mas se o tempo de Deus ele está dizendo para você, irmão, que é hoje, e você diz, não é não, você coloca empecilhos, você coloca circunstância maior do que Deus. Isso, irmão, vai acontecer. As circunstâncias, os problemas não vão cessar. Mas, porém, com Deus você vencerá. E se Ele te chamou, é porque algo maior Ele quer com você, né? É ter um compromisso com Deus, né? Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, olha o que o primeiro fez, com tanta sabedoria, o que ele fez. Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Olha aí, ele foi, aqueles talentos ele perseverou, ele quer dizer a sua perseverança na obra. Então, quanto mais você dá, mais será cobrado. É isso que quer dizer a palavra, né? Quanto mais você tem, mais também será tirado, né? Porque é isso que a palavra fala. Na frente vocês vão ver. Então, quando ele entregou esses 5 talentos a este homem, ele disse, Senhor,
Confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Olha o que o Senhor disse quando ouviu isto dele. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tá vendo aí? Quanto mais você dá, mais você tem de Deus. Mas quanto mais você ouve, mais você está perto de Deus. Mais você vai ter aquilo que Deus tem preparado para você, né? E quanto mais você busca Deus, mais dele você vai ter unção, você vai perseverar, mais você tem força, mais você tem vontade. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Então ele perseverou, né, também a entregar também ao tempo que Deus veio, que ele ficou esse tempo a trabalhar para entregar ao Senhor a multiplicação, né? Ele multiplicou aquilo que Deus deu. Então, temos que estar na presença de Deus dando frutos, levando as boas novas. A cada dia Deus ele renova as misericórdias dele para conosco. Então a gente tem que dar as boas novas para Deus todos os dias. E o que disse mais? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo com o teu Senhor, no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo. Olha aí como ele foi na obra do Senhor, né? Então, como você vai fazer a obra para Deus, se você está com Deus, Deus ele está contigo, né? Deus ele está ali contigo. O medo não vai se apoderar do seu coração, porque o Senhor é como o leão de tribo de Judá, da tribo de Judá. Ele está com você naquele momento, vai te encorajar, vai te fortalecer, vai te dizer a situação que você fazer. Você vai estar preparado. Não foi como aquelas 5 virgens que estava nécia, né? Que não estava esperando o noivo. Aquelas outras 5 estavam esperando o noivo, né? Então ali Deus disse que aquelas prudentes, né, receberam o que elas foram buscar, porém as outras, a porta o fechou. Então, ele dizendo mais: chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, olha o que ele diz, receoso, o medo dele, receoso, escondi na terra o teu talento. Olha aí, você vai jogar fora o que Deus te deu, o que Deus te chamou. Escondi na terra, ele escondeu aquilo que Deus tinha dado para ele, né? Que era o chamado de Deus para com o Senhor, né? Para levar a palavra de Deus. Que ele foi negligente, né? Ele achou que os olhos do Senhor não estavam sobre aquela situação, pois Deus o provastes. Deus ele fala na palavra em Salmos 34 que os olhos do Senhor estão sobre os justos, né? Então os olhos de Deus repousam, né, sobre eles. Os olhos do Senhor não estão ocultos para que não veja, né? Então os olhos de Deus pairam sobre toda a terra. Então disse assim, ó, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Até quando você vai ficar relutando com o que Deus ele te chamou e bate nessa porta do seu coração todos os dias para que você faça aquilo que Deus ele já te deu a direção, aquilo que Deus já te chamou, aquilo que Deus já te preparou,
daquilo que Deus já abriu a porta, daquilo que Deus ele já tem colocado no seu coração, porém você queira resistir, achando que você é incapaz, que você não consegue, que você não está preparado. Se Deus diz, irmão, toma posse. Irmã, toma posse. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Então, Deus quis dizer assim, eu chamo quem eu quero, eu faço o que eu quero, eu tiro do pó o desvalido, do unturo necessitado, eu faço assentar a mesa dos príncipes, né? Então, Deus ele faz tudo aquilo que ele já tem preparado. Em Êxodo, Deus ele disse, em Êxodo 23, ele disse, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te leves e te mostre o caminho que eu já tenho preparado. O caminho Deus já tem preparado, né? Se vocês não me enganam, o apóstolo tem pregado essa palavra esses dias, né? Porém, muitos estão cegos, ainda não têm essa visão e não abriu o entendimento, porque Deus ele está falando, batendo na porta, porém ele quer ser negligente, né? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Ele está dizendo que faz todas as coisas e como ele quer e o que ele já tem dito, né? É o que ele quer, como ele quer e tudo, né? Tudo é ele. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Com juros o que é meu. Porém, ele disse assim, mesmo você você tendo um pouco daquilo, leve aonde você for. Você foi chamado para aquilo, você foi chamado para determinar cura, faça isso. Foi para evangelizar, faça isso. Se foi para você ajudar o próximo, se você vê ele prostrado, faça isso. Isso é dom de Deus, isso é chamado de Deus, isso é direção de Deus. Se for para você servir, isso é chamado de Deus. Porém, o pouco, como ele disse, né? Se no pouco ele foi fiel, se no pouco ele foi perseverante, no muito Deus ele vai colocar a pessoa. Ele vai colocar aquilo que o coração dele deseja, aquilo que ele tem buscado em Deus, que é a sua esperança, aquilo que Deus ele já tem preparado, porque Deus ele não está oculto, nada está oculto aos olhos dele, né? Então ele diz, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então não importa nós sabermos como e quando e quando que Deus vai fazer. Então a gente tem que obedecer e fazer aquilo que ele já tem determinado e falado, né? Cumprir o chamado dele. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque ele viu a perseverança e não foi negligente como este que tinha um talento. Poderia ele, como eu tenho dito, que Isaías falou isso, né? Que o mínimo será, né? O grande. Então, ele diz assim, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, quanto mais a gente tem, mais a gente vai ser, mais a gente tem que dar, né? Então, o que tem, quanto mais a gente tem, vai ser tirado. Então, tudo que Deus ele tem nos dado, que é o nosso dom, o nosso chamado, mais a gente tem que ser prudente, mais a gente tem que ser humilde, mais a gente tem que ser chamado, tem que perseverar, ganhar almas para o Senhor. Aquilo que você recebeste do Senhor, você dá ao próximo, né? Passar ao próximo, porque Deus ele diz que somos testemunhas dele.
Então a gente tem que levar aquilo que Deus, ele já tem nos mostrado, nos dado, né? Então ele disse assim, mas e o servo inútil, é o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então quando ele diz isso, isso para ele, se não tem fruto, não tem como aquela figueira, ele mostrou, né, aquela parábola da figueira sem fruto, ele amaldiçoou, não porque Deus ele vai te amaldiçoar, mas porque não tinha dado fruto diante de Deus. Então se Deus te chamou, qual seja o seu chamado, eu não sei, na presença de Deus, né, diante de Deus, cumpra isso, porque o melhor Deus tem para te dar, tá bom? É como eu tenho dito, que Isaías tem dito, tá? Que um menino virá a ser uma nação forte, né? Vai ser grande. E Deus não deixará você desamparado, não, tá bom? Vamos lá em Isaías. Quiser comentar, povo de Deus, pode comentar, né? Porque se quiser falar alguma coisa da palavra, pode dizer aí, tá bom? Também nos ajuda, também nos edifica, tá bom? O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. O Senhor diz que ao tempo dele, ele prontamente fará isso. Então, quando ele fala na palavra dele que prontamente ele fará isso, é porque os olhos dele estão sobre ti, tá bom? Persevere em Cristo Jesus, porque Deus vai te dar vitória. E aquilo que ele te chamou, não seja negligente, porque ele é contigo, tá bom? Deus abençoe. E esta era a palavra que eu queria passar, tá? Dos 10 talentos, com uma continuação lá de Mateus 25, né? Mateus 25, das 10 virgens, né? As 5 que eram negligentes e as 5 que eram prudentes, né? Então, eu creio que Deus, ele vai te dar vitória, tá bom? E mais na frente, Deus fala do grande julgamento, que são os frutos que você vão dar. Ele mostra tanto o que você tem recebido diante dele e mostrado que você é um servo e está sendo testemunho, e também aqueles que são negligentes diante dele e que não têm recebido a presença dele, tá bom? E vocês meditam depois. Que Deus abençoe. Fique na paz.